nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 9º episódio de 2020 e hoje eu quero falar para vocês sobre o início do Fábrica de Jogos, também sobre o projeto que trabalhei inicialmente, Shark Pong, né? E esse processo do Fábrica, enquanto voluntários ainda trabalhavam e ajudavam a contribuir com o Fábrica. Então eu quero falar muito desse início do Fábrica de Jogos, que foi meio a transição que eu fiz lá daquele estúdio de games que eu tinha, Cell Games, e aí o desenvolvimento do Fábrica em si, né? E é importante daí lembrar, né, galera, que esses projetos todos, tudo isso que eu tô falando aqui, você pode contratar ouvindo aí em vários lugares, no YouTube, no Deezer, no Spotify, né, no Google Podcast e também no iTunes, tá bom? Galera, o Fábrica, então, ele iniciou, foi final de 2013, né? Eu tava querendo sair do lugar que eu tava trabalhando no momento na época, e aí eu pensei, talvez começar alguma coisa, e também o Cell Games não tava lá indo muito bem. Eu pensei, talvez seja uma forma de fazer uma transição e vamos lá, né, fazer acontecer. Então, na época, eu já saí de onde eu trabalhava, fiquei só com a Cell Games, e eu me arrisquei na louca mesmo, né? Tinha uma grana guardada, e vamos fazer alguma coisa acontecer? Vamos fazer o Fábrica? E basicamente foi isso que eu comecei. Isso foi final de 2013. A minha ideia era ser um portal para falar sobre desenvolvimento de jogos em português, porque na época não tinha muito conteúdo em português, né? Tinha muita coisa em inglês e faltava esse apoio, né? Esse início aí. Então foi o que eu comecei a fazer. Daí nisso apareceu amigos também querendo contribuir. E nisso eu fiz dessa forma, né? De voluntários para ajudar. E aí, futuramente, eu queria até oferecer curso, fazer alguma coisa nesse sentido para começar a estruturar. Só que durante o processo, eu vi que eu fui abandonando e não fui fazendo o que deveria fazer. E isso tem um motivo que depois eu vou explicar para vocês. Acabou ficando só com as postagens e com o voluntariado mesmo, propriamente, tá? Né? Mas até isso eu digo que, na verdade, foi abandonado logo mesmo, né? Rapidamente foi abandonado. E aí, basicamente, ficou essa coisa da gratuidade, assim, pra tudo, né? Vamos dizer assim. E isso tem muito a ver com a questão minha de que eu vivi lá na Cell Games, sabe? A questão de medo de ganhar dinheiro, medo de fracassar, né? Como aconteceu nisso. Na verdade, isso até com a Cell Games, esse fechamento da empresa me minou por muito tempo, assim, né? Por muito tempo mesmo. E aí, isso eu chamo de autossabotagem, gente. E isso pode acontecer com vocês na área de desenvolvimento de jogos também, empresa, qualquer coisa. Você começar a criar desculpas ou criar cenários pra tua cabeça, você tá se auto-sabotando, entendeu? Acontecia muito comigo isso. E tanto que na época eu fiz um curso inicial, que era o Conhecendo a Área de Jogos Digitais, que era um curso que até depois eu publiquei na Udemy depois agora não tá mais, né? Que tá só pra quem é aluno dos meus cursos, né? Mas eu fiz esse curso aí, na época, eu não consegui vender ele primeiro. Daí o que eu fiz? Botar ele de graça mesmo, e deu. E eu já desisti fácil, sabe? E tudo isso pela questão dessa vivência passada mesmo, assim, eu percebi. O bom também dessa questão é que eu tive um suporte familiar bom pra ter essa transição, esse período meio nebuloso. Isso foi 2013 eu comecei o Fábrica, final de 2013. Final de 2014 eu vim embora de Joinville e voltei para Aranguá, pra minha cidade natal, tá? Pra morar. E basicamente foi bom isso pra mim porque me trouxe um pouco mais de tranquilidade e tive um suporte mais familiar pra melhorar nesse sentido. E eu falo essas questões aqui pra vocês estão dizendo, mas não tem a ver com desenvolvimento de games isso, sabendo? Por que tá falando essas coisas? Só que, cara, o teu comportamento, a tua questão pessoal vai afetar no desenvolvimento. E principalmente se você vai ser um indie, um desenvolvedor independente. Vai te afetar. Isso aí. Entendeu? Então, trabalhar em casa, tu às vezes não tá legal, tu não vai produzir bem, procrastinar, isso vai ter relação sim direta com o teu desenvolvimento de jogos. Tu pega os documentários como tem, por exemplo, o documentário dos indie games que mostra lá o Braid, como é que é, o Super Meat Boy e tal. Pode pegar lá na história que eles vão contando sobre eles. A vida pessoal deles influenciou pra caramba no desenvolvimento do jogo deles. Tá? Teve influência, teve processo, teve insegurança, teve tudo isso aí. Então, quer dizer, por isso que eu trago isso pra vocês, porque isso vai fazer parte da sua vida, sim. A gente é ser humano e vai ser parte do processo nesse sentido, tá? Outra questão também, gente, é que eu percebi também que, eu vou buscar um caminho seguro, né? Daí eu comecei a falar, a fábrica vai ser só um hobby, eu vou buscar um caminho seguro. Então, daí eu busquei o caminho seguro, que é o quê? Trabalhar pra alguém, né? Porque empreender, gente, é um risco sempre, né? Nada é garantido quando você empreende. Teu salário não é garantido que todo mês vai cair. Tu tem que correr atrás, entendeu? Tem que correr atrás. Tu tem que ter venda todo mês. Senão, basicamente, como é que tu vai pagar as contas, né? Agora, quando você é funcionário, não, né? Tem lá todo mês um salário caindo pra ti.
E aí eu busquei esse caminho seguro, que é trabalhar para alguém, dar aula e seguir a carreira acadêmica, né? Que naturalmente o que você faz numa carreira acadêmica? Dá aula para uma universidade e basicamente vai fazendo mestrado, doutorado e vai se especializando para conseguir se efetivar. E se pega um cargo público, então, daí tu tá feito na vida, como diz, né? A galera diz aí, né? E eu acreditava que, é isso aí mesmo, daí eu vou levando fábrica como um hobby, né? Tanto que nessa época eu comecei a dar aula num curso de jogos digitais aqui próximo à minha cidade, né? Porque eu moro em Araranguá. Mas eu dava aula em Criciúma, que é uma cidade aqui que dá mais ou menos uns 30 quilômetros daqui, né? Inclusive é a cidade do Marcos Game Dev, né? Quem acompanha é o Marcos, né? E aí eu fazia essa transição de Araranguá para Criciúma, né? De ônibus, porque eu não dirijo, né? Então daí eu basicamente ficava fazendo esse trajeto ida e volta, ida e volta, ida e volta, pra lá e pra cá. Né? Fiz isso por 5 anos. Hoje eu pedi contas, né? Eu não trabalho mais lá. E só tô com fábrica hoje, né? Mas hoje eu sinto que eu tô com um pouquinho mais de segurança. Não tô ainda no 100% que eu quero, mas já tô no caminho mais seguro nesse sentido, né? Então daí eu consegui fazer essa transição legal. E aí, assim, o Fábrica, que eu comecei a perceber que nessa história minha, por eu tratar o Fábrica como um hobby, eu acabava tratando ele como segundo plano sempre, né? Muito segundo plano, né? E isso vale pra você às vezes. Você às vezes tá num emprego e tá fazendo o desenvolvimento. Se tudo bem, tu quer tratar o desenvolvimento de jogos como um hobby, é uma coisa. Agora, se tu quer fazer a transição, tu vai ter que levar o mesmo nível de seriedade pros dois, porque senão, uma hora vai ficar só aquele que paga os teus boletos, entendeu? Se tu não levar a sério. E, de fato, assim, o Fábrica, nesse tempo todo que eu trabalhei com ele, a gente conquistou pessoas, né? Muita gente ficou sabendo sobre o Fábrica, né? A gente teve... Cara, o Fábrica hoje tem mais de 2.000 postagens lá de conteúdo, né? Então, assim, de várias pessoas que passaram por lá, muita coisa minha, né? Mas tem, por exemplo, pessoas que postaram mais de 100 postagens lá. A gente fez 50 e poucas postagens, né? Então teve muita gente que passou pelo Fábrica, contribuindo como voluntário, né? E eu também escrevi também bastante ali, até hoje também escrevo. Só vídeos, só a parte do YouTube tem 250 vídeos, basicamente, públicos, né? Fora os que eu passei para privado, fora os que eu apaguei com o tempo também, fora a live. Se botar, acho que tudo isso aí dá uns 300 vídeos. Então, assim, olha quanto conteúdo, né? Então, o canal, para quem não sabe, começou em 2015. Né, ele começou ali por 2015. E aí nesse processo todo de fábrica, todo esse trabalho aí, a gente fez uma vez uma série que era um jogo onde a gente explicava desde a ideia até a publicação na Google Play dele, que era o Shark Pong. Até hoje você vai encontrar lá a postagem do Shark Pong lá no Fábrica, no site, né? Você vai encontrar cada passo, cada postagem, tudo direitinho, vocês vão encontrar lá, tá? Vocês podem acessar. E foi um projeto bem interessante, porque tinha que articular com a equipe, né, o desenvolvimento. Era um jogo simples, que era um Pong, só que era um Shark Pong. Qual que era o conceito? Era basicamente você, em vez de ter as tabuletinhas rebatendo, você ia ter surfistas, e em vez de ser uma bolinha, era um tubarão, né? Que você ia rebatendo o tubarão e se deixasse escapar ele te comia. Basicamente era isso que acontecia. E era uma visão top-down do mar, assim, né? Num oceano, assim. Ficou bem legal o projeto, simples, né? Nada muito complexo. Tinha também um elemento de polvo, né? Que quando aparecia o polvo, ele grudava os tentáculos do surfista e te paralisava por um tempo também, né? E é isso aí, foi feito o Shark Pong pra mobile. Eu não sei se ele ainda tá no Google Play pra baixar, tá? Mas tinha pra baixar ali no Google Play. E foi isso, sim. A gente fez ali o processo, foi muito legal. Foi uma postagem que o pessoal gostou bastante na época, assim. E já ficou pro meu portfólio também um outro jogo, né? Um outro desenvolvimento com essa pegada também de aprendizagem. Porque a ideia desse Shark Pong não era só ser um jogo pra te botar lá e botar um processo, mas era também mostrar pra galera como é que tu estrutura um jogo, como é que tu pensa desde a ideia até chegar lá. Então isso aí foi publicado. Foi bem legal, assim, foi um projeto muito bom, né? Mas aquela velha história, né, gente? A questão de você trabalhar o Fábrica nesse tempo todo aí, como voluntário, dinheiro não havia. Assim, ó, o que eu conseguia nessa época de dinheiro era basicamente você fazer postagem patrocinada, fiz algumas, tá? Para site de jogo, coisa assim. Fiz também muito a questão também de vender alguns cursos de arte, né, de design gráfico para jogos, ganhando comissão de vendas por isso, né, ganhando uma comissão que era 10%, 20%, dependendo do curso, né, que dava uma graninha lá, mas eu vou falar para vocês, era uma baita de uma mixaria, dava para pagar pelo menos o domínio do jogo, assim. Do jogo não, do site do Fábrica, né? Mas outras despesas não dava, e muito menos se bancar com aquilo ali, né? Não tinha nem condições de pensar nisso, né? E aí, claro que o site acabava ficando sempre numa estagnação, né? Não estava tendo crescimento nesse sentido, mas eu fui levando porque eu achava que o meu caminho era basicamente a carreira acadêmica, dar aula, né? E desenvolver games, então nem pensar, né? Minha autossabotagem não deixava, né? E eu vou nisso aí, que é o caminho. E com isso, fui dando aulas também e fui levando, né? Foram experiências para mim bastante importantes, mas aos poucos eu fui vendo que não estava muito satisfeito com algumas coisas
E aí, claro que isso eu vou abordar em outro episódio para vocês. Mas nesse processo daí, surgiu a minha pesquisa de mestrado. E dentro da minha pesquisa de mestrado, eu estava desenvolvendo uma adaptação de um método para que as pessoas conseguissem construir um jogo, educativo no caso, que ele fosse divertido, mas também fosse educativo. As duas coisas. E aí nesse processo apareceu o desenvolvimento de um jogo para mim que foi Isaac Enigma do Explorador, que daí eu pude desenvolver um jogo dentro de uma pesquisa do meu mestrado, que foi mais um jogo que entrou pro meu portfólio aí, pós-Cell Games, né? Pós esse período que eu trabalhei aí. Mas esse é o momento que eu comecei o Fábrica e comecei a vivência, né? Então, levando Fábrica como hobby e tratando essa questão como carreira acadêmica. Até então, era assim que eu tava levando. E nisso eu tava desenvolvendo esse projeto também aí junto ao mestrado. Gente, faz parte do jogo. Eu digo pra vocês que a autossabotagem ficou muito tempo perdurando, assim, nesse processo. E vocês vão ver que como foi mudando isso e como é que eu fui percebendo. E vocês vão ver como eu demorei pra perceber essa questão. Que às vezes aflige muito o desenvolvedor de jogos no início, né? De você, às vezes, querer uma coisa muito imediata. Ou às vezes você disser que não sou capaz. Não deu certo aquele projeto, eu tive que abandonar. E agora eu não vou conseguir nesse. E que vocês vão ver que ao longo da trajetória eu consegui dar uma mudada e rever essas questões, né, para que você conseguisse. Não cheguei ao ponto de ter terapia, tá, pelo momento que eu tava vivendo, mas eu senti sim um momento que eu tava em indícios de depressão. Como eu já passei por isso no passado e fiz terapia para poder ajudar nisso, então eu já me liguei na hora e já, pera lá, já sei como reagir perante a isso, né? Diferente que no passado eu tive que pedir ajuda mesmo, fazer terapia, não teve como trabalhar essa questão. Mas é isso, gente. Esse episódio conta um pouco desse início do Fábrica. No próximo episódio eu quero falar pra vocês do jogo do mestrado. Quero contar essa experiência pra vocês. E como é que eu mudei essa válvula aí, que olha, foi penoso. E eu quero que você deixe aí pra mim nos comentários, né? O que você achou, se você já passou por uma dificuldade nessa no desenvolvimento, alguma coisa assim. E todo esse aprendizado, gente, todos esses elementos aí, do que eu ensino pra vocês, de game design, tá lá no meu e-book gratuito Segredos dos Projetos de Games Viciantes. Você pode baixar, tem algum lugar do Fábrica aí, você pode acessar no fabricadejogos.net. Você vai ter lá de graça para aprender mais comigo sobre game design, sobre projetos de jogos. Tá certo, galera? Então, vamos falar então, no próximo episódio sobre o nosso jogo do mestrado, falar o Fábrica entrando em crise e como é que eu fiz isso e como é que eu volto a desenvolver games e, tem muita coisa ainda pra gente conversar, tá certo, gente? Então, um abraço e até o nosso próximo podcast aqui do Fábrica de Jogos, hein? Valeu!